E já deixa eu pegar o gancho do Lula ontem na reunião, no Congresso, 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil, né? Um evento bonito, né? Bonito. Até a gente trouxe a fala do Lula ao vivo ontem, pegamos na live de quinta-feira às 9 da noite, entramos e o Lula estava ali no meio da fala e já colocamos e eu assisti ao vivo. Foi uma fala muito boa, né? Descontraída, né? Inclusive chamou a atenção que o Lula dava até uns saltinhos, assim, ele estava livre, leve, solto. Tava numa estica, rapaz. Vem de 80, mas tá assim, é um guri de 20 mesmo, né? Tava dando pulinhos e girava para cá e para lá. E tá sensacional, né? E a fala dele foi boa nesse sentido, né, Osumo? Mas uma crítica, né? Análise crítica, né? Tu vê que a fala do Lula tem a preocupação eleitoral da política, né? Ele relaciona ali o partido político com a questão eleitoral. Claro que nós estamos próximo da eleição, né? Mas um partido político é muito mais do que uma plataforma eleitoral, né? E tu vê que a própria fala do Lula ali tem esse colorido, como se o partido fosse só um instrumento da campanha eleitoral, sabe? Eu acho que esse discurso que o Lula deu, que eu concordo que nem tu 100%, né? Que a gente tem que estar lá na Pentecostal conversando com a turma, tem que estar no boteco, em todos os lugares, falando em política, né? Ele falou isso aí, ele disse isso aí, que a gente tem que falar de socialismo todo dia, toda hora, em todos os lugares. Depois ele falou das redes digitais, né? Só que a gente tem que fazer isso não com viés eleitoral, tem que fazer isso com viés de conscientização da classe trabalhadora, né? Porque se tu faz com viés eleitoral, o cara já te olha e já está aqui atrás de voto, atrás com esse Exatamente. discurso, né? Exatamente. Então eu acho que é nesse sentido, né? Nesse sentido que vai a questão, né? E foi uma excelente fala, foi um excelente evento, né? E tu vê que é interessante, Nelson, o Congresso do Partido Comunista do Brasil tinha ali o ministro esse eu achei até engraçado isso aí, que uma hora o Lula foi passando a mesa ali, companheiro do PSB, do PT, do não sei o que, aí chegou no ministro acho que era o das Minas e Energias que estava ali, ele meio que travou assim, né? O companheiro fulano de tal, é Alexandre alguma coisa, que é o ministro... Alexandre Silveira, não é? Alexandre Silveira, que é o das Minas e Energias, né? Tava ali sentadito no Congresso do Partido Comunista. Os caras vão dizer que o Partido Comunista está se vendendo aí para a burguesia. Ó. Tem isso. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Ou essa turma tá virando comunista, né? Porque o Sabino Davi... Tá certíssimo o Partido Comunista do Brasil, tá certíssimo, né? A gente tem que conversar com essa turma também, né? Tem que chamar eles, botar eles sentadinho no evento ali para eles verem como é que é um evento de um partido da esquerda, né, Nelson? Como é que não vai fazer, Portinho? Porque isso é uma coisa que me adoece às vezes. As pessoas querem viabilizar alguns campos de negociação, alguns campos de disputa e alguns campos de diálogo, daí eu não sei como fazer política. Só fala para os convertidos já? Como é que faz daí? Né? Então, essa é uma das coisas que me pega, assim. Eu achei muito bom. E teve um ponto que eu estava criticando o Lula já, mas aí veio o evento e ele se manifestou. O ponto de declarar a soberania da Venezuela e rejeitar qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos. É muito importante que o Lula faça isso. O PT já havia soltado uma nota, mas eu sempre deixo claro, né? O PT não é o governo. O PT é o partido. O Lula é outra coisa. E aí, dessa vez ele não demorou, porque ele tem tido um time um pouco tardio das manifestações sobre os temas que envolvem os Estados Unidos, sempre esperando baixar a temperatura. Vide os flotilhados, que ele demorou até véspera da soltura dos flotilhados para se manifestar nas redes. E só fez isso depois da reunião com o Trump por telefone, né, por videoconferência. Mas agora o Lula já foi lá e falou, não, o problema da Venezuela é da Venezuela dos venezuelanos. Nenhum presidente estrangeiro tem que vir meter o bedelho. É importante que o Lula se posicione, Portinho. Não, fundamental, né? É fundamental a declaração dele. E, aliás, em seguida já gerou o debatezinho da Globo News. Eu peguei na sequência ali, eu liguei o Globo News. Estava lá Natuza, Otavinho, toda a turma ali. O Otavinho, inclusive, dizendo que foi uma ótima declaração, né? E os outros ali
Sabe? Quando alguém elogia o Lula no debate, os outros ficam meio que são pegos de surpresa, né? E toda razão, o presidente Lula, né? Um momento que é preciso se manifestar, é preciso até ter ações mais firmes do Itamaraty nesse sentido, né, Ossuma? A gente está enfrentando um momento num país vizinho, um momento de ofensiva transparente do Trump, dizendo que a CIA vai sim agir lá dentro e tomar medidas letais, é o termo que ele usou, né? Ou seja, tá tentando matar o presidente do outro país, tá dizendo. Eles falaram mais francamente em relação ao Ayatollah lá no Irã, né? Eles disseram explicitamente que iam tentar eliminar o Ayatollah quando estava rolando o lance do Irã, né? Então agora eles estão sendo até mais, assim, como é que eu vou dizer, mais comedidos nas falas, né? Mas para bom entendedor, meia palavra basta. Tá bem claro o que o Trump falou, né? E assim, sem pudores de dizer que a CIA age dentro de outros países, né? E até o Maduro deu uma declaração importante, né? Alguém tem dúvidas que a CIA age aqui dentro da Venezuela há décadas? Mas que a CIA estava por trás do golpe no Chaves, que a CIA está por trás de tudo de ruim que acontece. É isso, Maduro foi muito claro, né? Mas voltando à declaração do Lula, né? Muito importante, o PT tinha soltado essa nota, acho que foi um dia antes ou no mesmo dia, o PT coerente, né, com toda a sua linha histórica de defesa da autodeterminação dos povos em geral, mas sempre mencionando Cuba e Venezuela, né? E o Lula tinha que dar essa declaração, tinha que dar. Muita gente, inclusive aqui no nosso campo da esquerda, estava cobrando isso. O Lula não vai se manifestar sobre a questão da Venezuela? Está demorando, tem que se manifestar. É evidente que tem que se manifestar. Nós não podemos ficar quietos. Eu vi o Stedilson mandou uma declaração que os movimentos sociais do Brasil já estão articulando brigadas para irem à Venezuela. E é isso mesmo que tem que fazer. É isso mesmo que nós precisamos que seja feito. Nós não podemos deixar que os Estados Unidos façam essa ofensiva na Venezuela sem a gente fazer o contraponto político. Isso é um contraponto político, né, Suma? Político. Totalmente político. E Portinho, quando você fala sobre a CIA e tal, ontem teve um vídeo direto da sala do Trump na Casa Branca com um painel de, como é que diz assim, disposição de fotos, assim, de reunião. Antes, a gente usa hoje os slides, mas eles ainda usam, é curioso, né? Os caras são os mais modernos, mas eles usam de folha ainda, né? E com um cavalete com as folhas ali. Era o diretor da CIA contando quanto eles aumentaram de espionagem em alguns países. Portinho, aumentou 33% na Rússia, 50% na China e na Síria. 50% de todo o aparato de espionagem aumentado, e os caras falando desculpa, eu falei na Síria não, né? No Irã e na China. E os caras falando de cara limpa. Os caras falando isso como quem tá dizendo que aumentou, sei lá, investimento, vaga de emprego. Não. Nós aumentamos a espionagem nesses países. Aí eu vou te dizer, daí você acha que Flipchart, é isso, Letícia? Flipchart é o nome desses cavaletes ali, né? Aí você acha que os caras vêm de cara limpa falar que aumentaram 33% a espionagem na Rússia? Na Venezuela e no Brasil, então, tá de sacanagem. Eles não têm pudores nenhum, Nelson, em falar abertamente que eles espionam o mundo todo. E agora, uma questão importante, Nelson, eles vão ali na Venezuela, eles vão encarar uma contra-espionagem que não é, não digo não é poderosa, mas é de uma qualidade impressionante, que é cubana, Nelson, que é cubana. É Cuba que presta a contra-espionagem da Venezuela. Ela era muito fraca até o golpe lá do Chaves. Depois que o Chaves tomou aquele golpe e conseguiu voltar 2 dias depois, qual foi uma das primeiras coisas que o Chaves fez?
foi se encontrar com o Fidel Castro e o Fidel botou ele no colinho e falou: mi hijo, te vou ajudar agora com mi equipo de espionagem acá, de contra-espionagem, que temos uma certa experiência acá, com as explosões em Varadeiro. O Fidel era calcado na contra-espionagem. Tentaram assassinar o Fidel mais de 600 vezes, essa CIA aí, Nelson. Mais de 600 vezes. Contado, registrados em ata, esses episódios aí de tentativa, né? E aí a Venezuela começou a também fazer uma contra-espionagem com a ajuda cubana, né? E isso já... Tem um episódio recente agora, Suma, que ilustra isso, que foi a troca de prisioneiros, aqueles caras que o Trump mandou, venezuelanos, para a prisão do Bukele, eram mais de 200. O Maduro trocou esses caras por 10 espiões da CIA que tinham sido presos lá na Venezuela durante as eleições. Naquelas guarimbas que foram feitas ali nas eleições, os caras foram presos, Suma, com armamentos pesadíssimos. Tinha já montado pela CIA um grande evento golpista na Venezuela, golpista barra terrorista, né? Que ia ter armamentos de grande calibre, esses 10 agentes da CIA atuando, tinha gente até da Espanha atuando. Era um combo entre CIA e a turma da oposição venezuelana, que vive em Madrid, em Miami, estavam financiando esses golpistas aí com a ajuda da CIA. Esses caras foram presos, o golpe esse foi desbaratado pela contra-inteligência venezuelana barra cubana, e esses caras foram trocados agora pelos venezuelanos que tinham mandado para o presídio do Bukele. Então o Maduro não é um menino bobinho que está aí, sabe? O Maduro está muito bem calcado, está muito bem calcado, ele teve uma escola muito boa contra esse terrorismo que a CIA faz pelo mundo afora, né? Vamos usar a linguagem certa. Nós estamos falando em espionagem aqui. Espionagem não, isso aí não dá nem para falar muito a palavra, né? Não vou falar de novo a palavra, mas é o terror, né? Dos Estados Unidos pelo mundo afora. De fato.